A partir de agora, na Cidadania FM, programa Bem Viver. A hora boa do dia. Autoajuda, qualidade de vida, mais equilíbrio, mais paz. O seu programa Bem Viver está no ar com Davidson Rocha. Programa Bem Viver. Bem, meus caros amigos, justamente hoje, nós vamos fazer uma conversa toda especial sobre esse aspecto da ética. O que a gente deve fazer, como que a gente deve processar esse assunto, essa questão aí da ética. Nós vimos agora, essa mensagem da ouvinte falando sobre uma carteira que foi justamente encontrada e devolvida. Por que a gente se espanta com isso? Por que muitas vezes lá você escuta no Fantástico, assiste lá o caso de que encontrou uma maleta com dinheiro e devolveu? Por que isso nos leva a espanto? Não deveria ser algo comum, algo natural, algo que nós faríamos de maneira espontânea, de maneira natural? Será que a gente não faria justamente essa questão? Se o dinheiro não te pertence, por que você tem que estar utilizando dessa forma? Por que você não devolve isso? E assim a gente vai fazendo justamente essa transformação na nossa ideia sobre as coisas. Se chama ética. Ou a pessoa tem ética ou não tem ética. Não existe meio grávida. Ou a gente faz numa direção ou não faz nessa direção aquilo que a gente está buscando. É necessário, é importante refletirmos. Em outros países, se observa essa situação de uma maneira completamente distinta. Existem países onde as pessoas realmente fazem questão de atuar naquela linha. As pessoas fazem questão de agir daquela maneira correta, de fazer sempre o lado certo. A gente observou na mídia a questão da Petrobras. Toda a problemática que ocorreu, e não é só essa, tantas outras, mas o que cada um de nós tem feito para modificar tudo isso? O que é que a gente tem feito de diferente na nossa vida? Será que você não continua dando aquela gorjeta para o guarda? Será que você não continua obtendo favores porque você conhece uma certa pessoa lá numa repartição pública? Será que você não está fazendo algo de diferente nesse sentido? E se você parasse com isso? Eu vou entrar em algumas áreas aqui onde é muito comum acontecerem falcatruas, problemas nessa direção. Se a gente for falar na classe política, nós teremos que passar aqui a tarde inteira, né? Mas não é apenas na classe política, não. Às vezes as pessoas reclamam da classe política, mas nós sabemos que, por exemplo, dentro da área de direito, tá? Me perdoem as pessoas que estão escutando, mas você que está me escutando sabe que isso é real. É muito comum acontecerem acordos que envolvem outras situações. E é preciso a gente ter critério com isso. Às vezes a pessoa, não, mas isso é comum, todo mundo faz, todo mundo joga aquele dinheirinho, todo mundo dá uma propina para resolver determinada situação. Pois é, mas quando você trabalha nessa direção, e todo mundo faz, você pode ser diferente. Existem profissionais da área de direito, advogados, juízes, que fazem exatamente aquilo que tem que ser feito, que não se subornam por dinheiro nenhum, por condição nenhuma, seja ela qual for. E justamente essas pessoas, elas são tidas como referências nesse mercado. Ou seja, não é porque você é advogado, juiz, ou em outra área que você trabalha, funcionário público, porque você faz diferente, que você vai ser colocado fora desse mercado. Não, não é por isso. Não pense você que está começando a tua carreira de direito agora, que diz, não, eu tenho que agir como todo mundo faz. Não, você precisa ser diferente. É o seu lado ético que vai fazer com que o teu cliente confie em você e faça a total diferença nesse caminho. É muito importante você refletir um pouco mais sobre esse aspecto. Falando sobre isso, a gente poderia ir para outras linhas, né? Falar tanto lá na área dos funcionários públicos, por exemplo. Quanta coisa a gente vê equivocada nesse sentido. Uma certa vez, numa licitação, claro que eu não vou citar nomes,
me estranhou muito, porque eu estava participando daquela licitação, estava tudo correto, e havia uma pessoa que sempre colocava uma maneira diferente ali para que alguma coisa, colocava algum ponto para que eu não pudesse participar daquele evento ou não ganhasse aquela licitação em si. E quando terminou a licitação, a empresa foi vencedora, e depois de um tempo essa pessoa que estava ali atrapalhando me procurou. Disse, escuta, nós vamos fazer assim, nós vamos ajustar uma situação diferente, você vai ganhar um dinheiro a mais. E eu disse, olha, eu não vou fazer isso. Não, mas não vai ficar tudo escondido, é só uma coisa entre eu e você, eu já fiz isso com outras empresas. Eu disse, você fez com outras empresas, mas comigo você não vai fazer. Você não vai fazer esse tipo de processo porque a empresa que eu trabalho não faz, não procede dessa maneira, não realiza esse tipo de trabalho. Então, essa pessoa ali achou muito estranho aquele processo e ganhei a licitação, as coisas se ajustaram para frente. Então, essa onda de que todo mundo faz não nos interessa. Não pertence à ética esse aspecto. E se nós não mudarmos esse jargão de que todo mundo faz a mesma coisa, teremos que pagar caro, como estamos pagando hoje, por toda a corrupção que existe nos planos maiores. Por que você reclama da corrupção lá em Brasília? Por que você reclama da corrupção através desses políticos que a gente tem, que nós colocamos no poder, se você age da mesma forma? Não existe roubo pequeno nem roubo grande. Quem rouba uma caneta, rouba um trator, rouba um caminhão. Roubo é roubo e a gente precisa aprender a não agir mais desta forma, a não fazer mais esse tipo de procedimento dentro de cada um de nós. E você sabia que a depressão, ela também é provocada por essa luta, por esse bloqueio que existe dentro de nós? Perceba que a depressão, ela é provocada, segundo um dos maiores especialistas nesse assunto lá nos Estados Unidos, que inclusive estava na revista Isto É, esse tempo atrás, ele disse que a depressão ela é provocada principalmente por uma luta, uma briga que existe entre a tua parte interna e aquilo que você está fazendo. Por mais que naquele instante você acredite que está tudo bem, que você fez, não, eu fiz uma coisa que todo mundo faz, mas o teu íntimo não concorda com aquilo que está acontecendo. O teu íntimo não aceita aquela tua atitude. E essa luta entre o teu íntimo e a tua atitude faz com que boa parte das vezes você mergulhe no processo depressivo. Então, meu caro amigo, não é inteligente não ser ético. Por quê? Porque se hoje você está recebendo um valor a mais por aquele jeitinho brasileiro que você fez, tá? Você vai conseguir, de outra maneira, trabalhar essa situação de forma ética e vai ter muito, muito mais resultados do que aconteceria através dessa falcatrua que você está realizando. Então, a gente precisa mexer com as bases, a gente precisa mexer com a estrutura nossa quando a gente fala em ética. E vou repetir, essas palavras não são minhas, não existe meio grávida. Ou a mulher está grávida ou não está grávida, assim como não existe meio ético. Então, a gente começa entregando o troco da maneira correta, a gente começa fazendo as coisas de forma justa, não tirando proveito daquilo que nós não devemos tirar proveito. Nessa história, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Conta-se que uma certa vez um lenhador estava na floresta e justamente naquele processo em que ele estava ali de remoção das árvores com o seu machado, acabou que aquele machado caiu, foi descendo por uma ribanceira e adentrou num lago. E ele ali preocupado, justamente querendo encontrar aquele machado para continuar o seu processo ali do seu trabalho, né? Era a única ferramenta que ele tinha para aquele fim. Aparece ali naquela floresta uma fada. Essa fada se aproximou do lenhador e disse: o que aconteceu? O que eu posso te ajudar? E o lenhador disse: olha, eu estou com um problema, perdi o meu machado. E ela disse: onde você perdeu? Não, o machado desceu por aqui e caiu no lago. E a fada mergulhou no lago e trouxe em suas mãos um machado. E mostrou para o lenhador: este é o seu machado? E era um machado de prata. O lenhador observou aquele machado de prata lindo e percebeu que aquele machado poderia resolver vários problemas na sua vida.
pois ele tinha uma vida muito humilde. Com aquele machado ele poderia vendê-lo e, quem sabe, né, trazer para a sua família um conforto maior. Mas ele observou, respirou profundamente e disse para a fada: eu agradeço, mas este não é o meu machado. O meu machado é um machado simples. Meu machado não é um machado de prata. E aí a fada disse para ele: pois bem, colocou o machado de lado e desceu novamente, mergulhou naquele lago e foi à busca do machado do lenhador. Trouxe novamente o machado em suas mãos, e esse machado que ela trouxe apresentou de novo para o lenhador e disse: seria esse o seu machado? Era um machado de ouro, um grande machado de ouro. O lenhador mais uma vez observou aquele machado e pensou consigo: puxa, com esse machado eu poderia vender e quanta coisa eu poderia fazer de diferente na minha casa, para minha família. Tantas coisas que às vezes passei por privação, eu e a minha família, e esse machado resolveria muito bem. Mas ele respirou profundamente e respondeu para a fada: não, este não é o meu machado. Este não é o machado que eu perdi nesse lago. O meu machado é um machado simples. Mais uma vez a fada desce aquele despenhadeiro, mergulha de novo no lago e traz um machado. Agora sim, era um machado simples, já bastante destruído pelo tempo, de um metal muito rude, com cabo de madeira, já trabalhado pela força daquele lenhador de tantos anos de trabalho. E ele disse: sim, este é o meu machado. Finalmente você encontrou o meu machado, eu vou poder continuar o meu trabalho. A fada observou a humildade daquele lenhador e disse-lhe: sim, esse é o teu machado. Mas pela sua forma sincera de proceder, também lhe pertence o machado de ouro e o machado de prata. Essa história é muito bonita e interessante, né, que nos faz refletir, justamente puxa para o nosso entendimento de que, uma vez que sejamos sinceros, uma vez de que a verdade esteja no nosso interior, que a verdade faça parte da nossa vida, nos vem sim o machado de ouro e o machado de prata. Pode ter certeza que esse machado de ouro e esse machado de prata você vai conquistar, você vai conseguir alcançar isso. Você vai justamente realizar tudo aquilo que você precisa, porque você age de forma sincera. Existe uma força maior que nos traz a cura, que é a força da verdade. Já dizia o Mestre Jesus que a verdade vos libertará, que a verdade, através da verdade, você consegue alcançar tudo o que você está buscando. Através da verdade é possível você alcançar um estado mais elevado. E a falta da verdade nos provoca o desequilíbrio interior. Então, só para a gente resumir o papo sério de hoje, precisamos ser mais éticos. Exigimos mudanças, julgamos as outras pessoas, mas não limpamos a nossa própria casa. A gente se lembra daquela passagem dos evangelhos onde o mestre diz: você olha o cisco no olho do outro, mas não percebe a viga que existe no seu olho. Necessário, muito necessário, pararmos para observar e trabalharmos em função da ética. Passe a mudar a forma como você trata as pessoas, não queira mais tirar proveito próprio de certas situações e você vai ver como a fluência do alto começa a descer sobre você, sobre a sua família. Uma energia de cura, uma energia de paz, uma energia de progresso começa a transformar a sua existência através das suas atitudes éticas. E mais uma vez, meus caros amigos, não existe meio grávida. A gente precisa ser ético o tempo inteiro, sempre, em todas as situações. Esse é o nosso bate-papo sério de hoje e a gente já volta com mais programa Bem Viver. Boa música, entrevistas, dicas de livros e filmes. Programa Bem Viver. Abra-se para a luz que brilha no seu coração. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê
Programa Bem Viver. Autoajuda e qualidade de vida. De segunda a sexta, a partir das 13 horas. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre uma flor toda especial. Comenta-se que por volta do ano 250 a.C., na China antiga, um príncipe do norte do país estava prestes a ser coroado imperador, mas, segundo a lei, deveria se casar. Ciente disso, ele planejou uma disputa entre as moças da corte e, eventualmente, outras que se julgassem à altura da sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia, em ocasião festiva, todas as pretendentes e lhes apresentaria um desafio. Uma velha senhora que servia no palácio há muitos anos ouviu as conversas sobre os preparativos e se entristeceu, porque a sua jovem filha sentia amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e descrever o fato à jovem, espantou-se ao saber do seu propósito de ir à festa e lhe perguntou incrédula: "Minha filha, você acha que poderá estar lá?" "Comparecerão as mais belas e ricas moças da corte." "Esqueça essa ideia absurda. Sei que você deve estar sofrendo, mas não transforme o sofrimento em loucura." E a filha então lhe respondeu: "Não, querida mãe. Não estou sofrendo, nem estou louca. Porém, sei que nunca ele me escolherá. Todavia, é uma oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. E isso já me torna uma pessoa muito feliz." À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá se encontravam todas as moças, as mais belas, com as mais finas roupas, com joias as mais vistosas, todas elas decididas a ser a futura imperatriz. Então, o príncipe, em meio a grande expectativa, as convida: "Entregarei a cada uma de vocês uma semente. Quem daqui a 6 meses trouxer-me a mais bela flor será escolhida por mim como esposa e imperatriz." A proposta do príncipe harmonizou-se com as antigas tradições chinesas de valorizar muito o cultivo de algo, sejam de costumes, de amizades ou relacionamentos. As semanas passaram e a amiga jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, tratava com muita paciência e carinho a sua semente, pois queria que a beleza da flor correspondesse à extensão do seu amor. E isso já a tranquilizava. Passaram-se 3 meses, nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que sabia, mas nada fez com que aquela pequenina semente viesse a brotar. Dia após dia, ela via cada vez mais longe o seu sonho. Mas sempre mais profundo, muito mais profundo, o seu amor pelo príncipe. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada, absolutamente nada nascera. Consciente de que fizera o melhor ao seu alcance, a moça comunicou à mãe que, de qualquer maneira, retornaria ao palácio no dia e hora combinados, pois não desejava nada além de mais alguns instantes na companhia do príncipe. Na hora marcada, lá estava, com seu vaso vazio, ao lado das outras pretendentes, cada qual delas com uma flor mais bela do que a outra. Flores formosas, com lindas cores, com perfumes. Ela estava maravilhada diante do quadro deslumbrante à sua volta. Por fim, vem o momento aguardado. O príncipe observa cada uma das pretendentes com o máximo cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele proclama a sua real escolha. A simples e bela jovem seria a sua futura esposa.
As pessoas presentes ficaram chocadas, sem entender por que ele escolhera justamente aquela que nada, absolutamente nada, conseguira cultivar. Então, serena e sabiamente, o príncipe sentenciou: esta foi a única que cultivou uma flor. Isso lhe deu o mérito de poder ser uma imperatriz. Essa moça, ela cultivou a mais bela flor, a flor da honestidade. Todas as sementes que ofertei a vocês eram estéreis. A mais bela de todas as flores, a flor da honestidade, a flor da sinceridade, a flor do coração puro. Talvez algumas pessoas digam que essa flor está em falta no mercado, mas não está não. Dentro de cada coração humano, ela existe, palpita e quer desabrochar. Nós carregamos essa flor em nosso interior. Por mais que muitas vezes nos afastemos da nossa sinceridade com a gente mesmo, por mais que muitas vezes, envolvidos pelas ilusões do dia a dia, não venhamos a aceitar aquilo que está gritando em nosso interior. Mas essa flor existe, está lá, e todo ser humano carrega dentro de si essa capacidade de amar mais, de amar melhor. Todos nós temos essa semente da sinceridade, essa semente do amor em nosso coração. É interessante como a gente não para um pouco para perceber o aprendizado da nossa vida. Queremos as coisas de forma muito rápida e a gente se revolta porque não aprendeu determinadas coisas. Parece uma criança pequena que está matriculada lá no jardim de infância e começa a gritar com a professora porque não sabe, não consegue resolver problemas de trigonometria. No jardim de infância não se ensina isso. Essa parte vem mais adiante. Na vida, muitas vezes, a gente quer dar um salto grande e não conseguimos perceber aquilo que está à nossa volta. Boa música, entrevistas, dicas de livros e filmes. Programa Bem Viver. Abra-se para a luz que brilha no seu coração.
slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You will always get back get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon into our eyes. Boa música, entrevistas, dicas de livros e filmes. Programa Bem Viver. Abra-se para a luz que brilha no seu coração. You can hold on to, looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You will always get back get ready, 'cause here it comes, it's a
to light a beautiful light over the horizon into our eyes. Você acompanhou o programa Bem Viver, a sua dose diária de paz e harmonia interior, de segunda a sexta, das 13 às 14 horas. Programa Bem Viver.